Irmãos, nós estamos expondo o livro de Neemias, certo? É uma série de pregações em Neemias. E nessa série de pregações de Neemias, a ideia é a gente explicar e moldar a igreja que está sendo plantada nesse lugar, correto? E por a gente estar expondo todo o livro de Neemias, eu pensei, será que eu pulo essa parte? Será que eu vou expor isso aqui mais para frente? Os irmãos vão entender o porquê que eu pensei em pular essa parte do livro de Neemias e não expor isso agora. Mas antes de eu explicar o motivo, vamos orar para que Deus nos abençoe e que eu possa explicar da melhor maneira possível a palavra de Deus. Oremos. Senhor, estamos aqui e colocamos diante do Senhor a Tua palavra que será lida, exposta e pregada. Te peço que em nome do Teu Filho Jesus nós possamos compreendê-la, vivenciá-la, ter temor e tremor diante de Deus para podermos avançar na compreensão, explicação, entendimento, vivência, prática e multiplicação dessa palavra para outras pessoas. Que o Senhor Deus dê temor e tremor a estes homens e mulheres aqui presentes, que o Senhor me ajude na explicação e exposição, abra mente e corações para que possamos, Deus, aqui dizer o que o Senhor quer dizer à Tua igreja. Oramos assim em nome de Jesus, amém. Irmãos, à medida que eu for lendo o texto eu vou explicando, tá? Então eu não vou ler por agora, vou fazer uma introdução, depois que terminar a introdução eu peço para você abrir. Mas já pode abrir aí, na verdade, Neemias capítulo 10, nós vamos trabalhar hoje do verso 32 a 38, e à medida que eu for lendo eu vou explicando a palavra de Deus, certo? O tema dessa pregação é a relação do cristão e o dinheiro. E eu orei a Deus para saber se a gente deveria tratar esse tema nessa fase da igreja, principalmente nessa fase de plantação da igreja. Por quê, irmãos? Porque muita gente está vindo num contexto neopentecostal, um contexto de igreja onde se falava demais de dinheiro. Então eu fiquei pensando, será que eu trato disso agora nessa fase de plantação da igreja? Será que eu vou falar justamente agora sobre dinheiro? E pensando nisso, eu pensei em pular essa parte e depois voltar num outro momento, um momento talvez mais oportuno, numa outra oportunidade. Eu poderia falar sobre dízimos, ofertas, né, e tudo mais. Eu pensei por esse lado, eu pensei assim, vai ser sábio eu agir dessa maneira. Só que por outro lado, eu também pensei, eu quero argumentar por que eu decidi resolver pregar nesse texto hoje. Primeiro, porque a palavra de Deus diz em Atos capítulo 20, verso 27, que nós devemos pregar todo o desígnio de Deus. E pregar todo o desígnio de Deus é pregar passagens da Bíblia difíceis, é pregar passagens da Bíblia fácil, é pregar sobre dinheiro, é pregar sobre o inferno, é pregar sobre casamento misto, igual a gente falou, é pregar sobre tudo o que a Bíblia diz para ser pregado. Portanto, pregar todo o desígnio de Deus inclui a sequência natural desse texto. A gente não estava pregando o capítulo 10, a gente não parou exatamente sobre o sábado, que foi o último texto que eu preguei aqui no versículo 31. A gente não falou de sábado, a gente não falou de casamento misto no último culto, a gente não falou sobre guardar a lei de Deus. Por que eu pularia essa parte? Nós vamos ver exatamente sobre isso. Em segundo lugar, também eu pensei em tratar desse assunto, porque assuntos sérios e delicados têm que ser pregados na palavra de Deus. Eu sei que eu aconselho muitas pessoas aqui, e às vezes de repente a forma como eu prego pode parecer assim, que eu estou dando uma indireta para alguém. Não é, irmãos, não é. A gente tem que pregar toda a palavra de Deus, inclusive aquilo que você precisa ouvir. Se de repente você precisa ouvir sobre casamento, você vai ouvir sobre casamento. Se de repente você está precisando de ouvir sobre criação de filhos, você vai ter que ouvir, porque a palavra de Deus é assim. Nós temos que pregar aquilo que a gente precisa ouvir e não aquilo que a gente quer ouvir. E por fim, se está na palavra de Deus, isso deve ser pregado. Então o meu desejo no meu coração é que você esteja aberto para ouvir o que Deus tem para falar e não aquilo que eu penso ou que eu acho. Porque o motivo é exatamente que se pessoas estão pregando de forma errada sobre dinheiro em outras igrejas, nós estamos aqui exatamente numa igreja bíblico, reformada, que precisa falar da maneira correta sobre dinheiro.
Se outras denominações, outras igrejas têm feito mau uso dessa palavra, da palavra de Deus, e aí tem distorcido a Bíblia para falar sobre dinheiro, vamos aqui então exatamente nessa igreja, nesse lugar, na Igreja Presbiteriana Metropolitana de Goiânia, pregar sobre dinheiro da maneira correta, bíblica, reformada, combatendo esses falsos profetas, combatendo exatamente os hereges, os lobos em peles de cordeiro, que se dizem pastores, mas na verdade só querem mesmo de finanças. Vamos lá então. Irmãos, nunca se debateu tanto a questão do cristão e o dinheiro, principalmente dentro das igrejas. Por quê? Por causa da teologia herética chamada teologia da prosperidade. Por causa da teologia da prosperidade, do avanço da internet, essa heresia entrou no meio da igreja e invadiu a igreja. E ao invadir a igreja, surgem muitas perguntas. Quais delas? Por exemplo, se eu tenho dinheiro, significa que a bênção de Deus então está sobre a minha vida? O fato de eu ser abençoado é porque eu tenho dinheiro? Será que esses pastores possuem as igrejas visando lucro, visando dinheiro? Será que o dinheiro é algo de Satanás, é do maligno, e por isso então, eu como cristão não posso ter dinheiro, ou devo ver o dinheiro como um mal necessário, né? Como algo mal, mas como eu tenho que ganhar a vida, eu preciso pagar minhas contas, eu tenho que ganhar dinheiro, e aí o dinheiro passa a ser uma coisa mal. Como cristão, então, como eu devo pensar a respeito do dinheiro e quais os princípios bíblicos que a gente deve considerar com isso? E por causa então da tríade, não só por causa da teologia da prosperidade, agora o segundo motivo, por que fala-se tanto de dinheiro hoje? Por causa da tríade pecaminosa do homem. Qual que é a tríade pecaminosa do homem? Sexo, dinheiro e poder. Por causa dessa tríade, o dinheiro entra como uma fonte de pecado, vamos assim dizer, como uma brecha pecaminosa. Não que o dinheiro é pecado em si, irmãos. Deus, por exemplo, cria o sexo não é pecado em si, mas o sexo se torna uma brecha para a pecaminosidade do homem, para o homem dar vazão aos seus pecados. A mesma coisa é a questão do poder. Por exemplo, na igreja nós temos pastores, líderes, desde o Antigo Testamento até o Novo Testamento. Portanto, de certa forma o poder é necessário no sentido de criar ordens. Não que o poder é mau ou não deveria ser exercido de forma maligna, mas é necessário ordem e decência. Por exemplo, nós estamos aqui num culto de ordem, entre aspas, eu estou falando, vocês estão ouvindo, e não quer significar que eu tenho mais poder do que você, não é isso. Biblicamente falando, o poder, ele na verdade deve ser exercido de forma piedosa, como Jesus fez. Jesus não é o Todo-Poderoso, mas ele serviu, mesmo no seu poder. Portanto, se a gente fosse contar, irmãos, a questão dos escândalos, nós temos muitos. Talvez você sabe de um escândalo financeiro, de uma igreja pequena, de uma igreja grande, de uma igreja que aconteceu perto de você, de uma igreja que você ouviu falar na internet. E o Evangelho de Cristo então está sendo manchado ano após ano por causa de escândalos financeiros, por causa da má maneira como se trata o dinheiro. Pastores transformaram fé num negócio, desfilando em carros luxuosos, com objetos de valor, e com isso então acabou envergonhando e descredibilizando a mensagem do Evangelho, tudo por causa do dinheiro. Grande parte do evangelicalismo brasileiro presta um desserviço ao reino de Deus quando fala de um assunto tão importante e tão tratado na Bíblia. Vou te falar um dado, talvez você não sabia. O dinheiro, riquezas de uma maneira geral, ele é tão tratado na Bíblia que são mais de 300 versículos relacionados ao tema. Já parou para pensar nisso? Onde a Bíblia fala de dinheiro, riqueza, dízimos, ofertas, são mais de 300 versículos desde o Antigo até o Novo Testamento falando desse assunto. Portanto, é um assunto importante. A Bíblia trata desse assunto, mas a quantidade de vezes desses 300 versículos que a gente estuda, na verdade mais de 300, é em relação ao quê? Qual é o contexto desses mais de 300 versículos? É como você deve usar o dinheiro, o cuidado que você deve ter com o dinheiro, a questão da idolatria do Deus Mamon por detrás do dinheiro, ajuda ao necessitado, sustento da casa de Deus, mordomia cristã, ou seja, na verdade o dinheiro é tratado com muito zelo e temor quando Deus fala sobre ele. E porque a Bíblia fala muito sobre dinheiro, a gente precisa ter uma teologia equilibrada sobre esse assunto, porque quando a gente fala das igrejas e a forma como os líderes tratam, a gente sempre fala dos líderes gananciosos, não é verdade? Aquele líder é ganancioso, aquele líder é um lobo, né, em pele de cordeiro.
Mas, irmãos, na verdade, não devemos julgar apenas a ganância desses líderes, mas também dos liderados, das ovelhas. Por quê? Se as pessoas estão nessas igrejas, é porque elas estão desejando aquilo. As ovelhas são igualmente gananciosas, porque quando elas falam assim, olha, dá tanto para Deus, porque Deus vai te dar tanto, significa que elas também estão alimentando os próprios pecados delas. Se o líder é ganancioso, a ovelha também é, porque ela está dando o dízimo e oferta, não porque ama a Deus, não para ajudar os necessitados, não para o avanço do evangelho, mas por quê? Porque ela quer mais. Qual que é a promessa da teologia da prosperidade? Dê tanto, Deus vai te dar tanto. Então a ganância não é só do líder, mas das ovelhas também, porque por isso elas não são tão inocentes assim não, irmãos. Elas são tão igualmente culpadas quanto os seus líderes gananciosos, alimentando os seus próprios pecados. E por causa da teologia da prosperidade, heresias, abusos feitos por outras igrejas têm acontecido. E nós agora, como igreja reformada, bíblica, a gente não pode ignorar esse assunto. A gente tem que tratar ele da forma séria, como a Bíblia trata. Por isso, é uma excelente oportunidade da gente levantar esse assunto, teologia bíblica reformada e o dinheiro. E é interessante, irmãos, que esse assunto deveria ser natural na igreja. Mas por que não é? Por causa da teologia da prosperidade, essas questões aí da mídia, da internet, das televisões, esse assunto a gente compreende, como pastor pregando, compreende que as pessoas ficam de certa forma desconfiadas quando o pastor começa já a falar de dinheiro. Fala, mas pastor, né, eu volto a dizer aquilo que eu falei na introdução, eu vim exatamente para uma igreja bíblica reformada para eu não ouvir falar sobre dinheiro, o senhor está falando sobre dinheiro. É natural e é compreensível que as pessoas fiquem desconfiadas, receosas e até desconfortáveis quando fala desse assunto na igreja. Por quê? Porque elas pensam, lá vem ele querer me manipular, lá vem ele querer me chantagear, pressionar e de alguma maneira, irmãos, até mesmo se sentir constrangido de ir embora e não ouvir esse assunto. Mas a nossa postura deve ser uma postura bíblica, equilibrada, evitando os extremos. Quais são os extremos? O de nunca falar de dinheiro, porque a Bíblia trata desse assunto, ou do outro extremo de tratar o dinheiro como esse Deus mamon, que a gente acabou de falar, de você servir ao dinheiro e cair na teologia da prosperidade. Portanto, o nosso propósito aqui é instruir com lucidez bíblica, instruir a igreja sobre esse assunto e falar aqui a verdade que está dentro do texto, sem forçar. Então, nós faremos isso. E então a ideia é tratar desse assunto de forma saudável, cristãos e finanças. E agora então a gente passa para a exposição bíblica. Quero analisar com você Neemias 10, o verso 32 e 33. Diz o seguinte, o primeiro ponto da pregação. Também assumimos a obrigação de contribuir anualmente com 4 gramas de prata para o serviço do templo do nosso Deus, para os pães da proposição, para a oferta contínua de cereais, para o holocausto contínuo nos sábados e das festas da lua nova, para as festas fixas, para as coisas sagradas, para ofertas de pecado, para fazer expiação por Israel e para toda obra do templo do nosso Deus. Irmãos, o primeiro, lembra que eles haviam assumido vários compromissos que a gente viu no culto passado? Qual que eram os compromissos? A palavra de Deus, não ter casamentos mistos, guardar o sábado, são os compromissos. E os compromissos aqui continuam. Qual era o compromisso? Eles começam dizendo exatamente, assumimos a obrigação de contribuir anualmente com 4 gramas de prata. E para que servia esse compromisso, irmãos? Para uma contribuição de assumir um compromisso diante de Deus. O compromisso é esse, de fato, depositar aquelas 4 gramas de prata anualmente para o Senhor. E para que isso? Era apenas, na verdade, irmãos, uma retomada do conceito que já havia na lei de Moisés. Lembra que eles haviam abandonado a lei? Lembra que eles haviam esquecido a lei de Moisés? Portanto, apesar de haver isso na lei de Moisés, em Êxodo, essa contribuição, isso estava sendo negligenciado pelo povo. E o propósito desse compromisso era para serviço do culto regular a Deus. Portanto, a contribuição não era simplesmente para qualquer coisa, mas para o culto regular na casa do Senhor, para manter o templo, funcionando. Ou seja, aí ele cita o que precisaria para isso: fabricar os pães da proposição, executar os holocaustos, para as festas fixas e para toda a obra do templo.
Mas como que esse compromisso seria executado? Ele deveria ser feito de acordo com a lei, e a lei de Moisés fala de forma generosa. Eles, na verdade, deveriam fazer da maneira como Deus ordenou, lembrando que eles foram exatamente desobedientes, e foram levados presos e cativos. Eles, na verdade, mostraram que, a gente viu isso no começo, que eles estavam negligenciando a obra do Senhor, porque a casa de Deus estava abandonada. Portanto, aqui, na verdade, era uma correção de rota que eles precisavam ter e voltar à obediência. E eles cumprem esse compromisso de que maneira, irmãos? Verso 34 a 37. Nós, os sacerdotes, os levitas, o povo, lançamos sortes a respeito da oferta da lenha que se havia de trazer ao templo do nosso Deus, segundo as nossas famílias, em tempos determinados, de ano em ano, para queimar sobre o altar do Senhor nosso Deus, como está escrito na lei. Também nos comprometeremos a trazer anualmente à casa do Senhor as primícias da nossa terra e de todas as primícias das árvores frutíferas, bem como dos primogênitos dos nossos filhos e bem como do nosso gado, como está escrito na lei. Em primeiro lugar, então, eles assumem o compromisso de uma contribuição anual. O segundo compromisso que eles fazem é que aquela contribuição não era uma contribuição qualquer, mas era das primícias. Veja no verso 5, quando ele fala de trazer primícias. O que quer dizer primícia, irmãos? Aquilo que é primeiro, aquilo que era do melhor. O conceito de primícias, na verdade, mostra que o culto a Deus deve ser dado com os primeiros frutos. Nós não estamos no domingo? No primeiro dia da semana, estamos oferecendo a Deus o nosso culto a Ele como forma de gratidão. O meu tempo, Deus, eu estou dedicando ao Senhor. Os primeiros horas do primeiro dia da semana eu me dedico ao Senhor, estando aqui na casa do Senhor. E as primícias então é o melhor oferecendo uma parte daquilo que representa o todo, o que é primeiro. Afinal, tudo pertence a Deus. E eles voltam a dizer, de acordo com a lei de Moisés, não foi isso? A exigência da primícia também estava na lei de Moisés. Êxodo 23, Deuteronômio 26 mostra isso. Portanto, tudo que nós temos deve ser ofertado e servido a Deus como o nosso melhor. O seu tempo, os seus recursos financeiros, a sua inteligência, a sua saúde, tudo isso é o melhor ofertado a Deus. Terceiro lugar, verso 37 ao 38. E para trazer aos sacerdotes os depósitos do templo do nosso Deus, as primícias da nossa massa, as nossas ofertas e o fruto de toda árvore, vinho e azeite. Também nos comprometemos a trazer os dízimos da nossa terra aos levitas, pois eles cumprem receber os dízimos em todas as cidades onde há lavoura. O sacerdote, o filho de Arão, estaria com os levitas quando estes recebessem os dízimos, e os levitas trariam os dízimos dos dízimos ao templo do nosso Deus, aos depósitos da casa do tesouro. Porque os filhos de Israel e os filhos de Levi devem trazer as ofertas do cereal, do vinho, do azeite para aqueles depósitos, porque ali estão os utensílios do santuário, bem como os sacerdotes que ministram, e também os porteiros e os cantores. Não abandonaremos o templo do nosso Deus. Nessa última parte, irmãos, aqui ele cita literalmente a palavra dízimo, que não apareceu até então na nossa leitura. O que significa literalmente dízimo? A 10ª parte de algo, a 10ª parte do todo. E nós temos, na verdade, vistos muitos exemplos do dízimo no Velho Testamento, não é verdade? O Antigo Oriente mostra isso, a palavra de Deus mostra que o dízimo era da lei de Moisés, e no período de Neemias, os levitas eram, na verdade, aqueles que coletavam o dízimo e administravam isso. E eles fazem isso exatamente para que não abandone o templo de Deus. Não foi isso que eles falaram exatamente no verso 39? O que significa não abandonar a casa de Deus? Significava todos esses compromissos que eles assumiram: de guardar o sábado, de não ter casamento misto, de guardar a lei do Senhor, mas também de dizimar e de trazer todas essas ofertas. Portanto, eu quero fazer aqui algumas considerações sobre o dízimo. Em primeiro lugar, o dízimo, irmãos, é anterior à lei de Moisés. Para você ter uma ideia, Abraão viveu quase 500 anos antes de Deus dar a lei a Moisés. Por exemplo,
Abraão dá o dízimo a Melquisedeque, Gênesis capítulo 14, verso 20. Por que a gente está falando isso? Porque muitos falam o seguinte: pastor, o dízimo não é da lei, perdão, o dízimo é da lei, e nós somos cristãos, nós não vivemos mais debaixo do domínio da lei, portanto a gente não deve dizimar. Mas o dízimo é anterior a essa lei. E no Antigo Testamento a gente vê que o dízimo, na verdade, se baseia naquilo que Deus é dono de todas as coisas. Ele, como originário de tudo, tudo pertence a Ele. A gente vê isso, por exemplo, no Salmo 24, verso 1, Salmo 100, verso 3. E ao entregar, irmãos, essa questão do dízimo, o que os israelitas pensavam? Eles, na verdade, reconheciam apenas que Deus era o dono de tudo, dos frutos da terra. Eles não fariam isso? Eles não trariam os dízimos daquilo que eles produzissem? Portanto, o melhor era dado a Deus, não só por meio dos dízimos, mas das primícias. Portanto, eles reconheciam que tudo pertencia a Deus, então eles na verdade só estavam devolvendo aquilo que pertencia ao Senhor. E no Novo Testamento, irmãos, no Novo Testamento há alguns princípios interessantes. Primeiro, que a gente não encontra verdadeiramente no Novo Testamento nada de mandamento, de ordem a ser seguido para você dizimar. Nós não podemos forçar os textos do Novo Testamento dizendo o seguinte: olha, há um mandamento bíblico claro, dizimarás ao Senhor, ou dê o dízimo de alguma maneira. No Novo Testamento não há. Mas por que isso então não está presente no Novo Testamento, irmãos? Em primeiro lugar, não significa que não existe esse mandamento, que a lei, nesse sentido de princípio, não estava presente. É igual quando a gente fala de batizar crianças, né? A gente batiza as crianças hoje e fala assim: mas não há nenhum mandamento na Bíblia, no Novo Testamento, para o batismo infantil. É porque na verdade já era algo que era trago do princípio desde o Antigo Testamento. A mesma coisa que é o dízimo e oferta. Isso não significa que o princípio de dizimar e ofertar não está presente e permeando todo o Novo Testamento. Eu vou explicar agora, preste bastante atenção. Vou dar um exemplo. Quando Paulo e os apóstolos faziam as coletas, que eles não chamam de dízimo, como é que eram essas coletas? Elas eram proporcionais, elas eram constantes e frequentes, e elas eram planejadas, intencionais. O que é isso senão o dízimo? Apesar de a gente não encontrar nenhum texto de fato no Novo Testamento isso, não significa que essa prática foi anulada. Nós vemos, por exemplo, no Novo Testamento, ofertas sendo enviadas para Paulo fazer a obra de Deus. As igrejas que precisavam avançar, Paulo recebia as ofertas constantes desse povo. A gente deve lembrar que, na verdade, essa instrução já fazia parte da vida do judeu, portanto, não era uma instrução nova. O espírito da prática de dizimar, ofertar e doar-se para a igreja, já havia essa contribuição para os apóstolos. Portanto, era algo habitual, algo pacífico para eles. Segundo aspecto, no princípio neotestamentário, nós vemos na verdade que a palavra de Deus nos ensina que a gente deve contribuir de forma pensada, racional. Nós não estamos aqui de maneira nenhuma manipulando as pessoas, nós estamos apenas dizendo que racionalmente a igreja precisa de recursos para poder avançar, irmãos. Basta a gente perguntar como toda essa estrutura aqui está aqui presente, se não fosse por meio dos dízimos e ofertas. Basta a gente perguntar como que esses bancos foram adquiridos, como a energia que é paga, como a água, como o IPTU, como todas as despesas da igreja são supridas. É forma simples, racional de se pensar. Por exemplo, em 2 Coríntios capítulo 9, verso 7, cada um contribua segundo propôs o seu coração, não com tristeza ou por constrangimento. A gente não pode falar de dízimo e oferta coagindo as pessoas. A gente não pode falar de dízimo e oferta fazendo com que as pessoas deem por constrangimento. Certa vez, né, a gente vê nesses vídeos tristes aí no Instagram, um pastor estava ensinando como tirar o dízimo e oferta das pessoas. Então ele ensinava da seguinte maneira. Ele falava o seguinte: olha, não basta você falar sobre dízimo e oferta, você tem que ir lá e induzir, coagir. Ele não usou essa palavra, mas a ideia era essa, o irmão. Então o que você vai fazer? Você vai fazer o seguinte: você vai entregar um envelope vazio para todo mundo da igreja recebe um envelope vazio. E aí você então começa a pregar e fala o seguinte: olha, você agora vai dar o seu melhor para Deus. Você está aí com esse envelope vazio na mão, mas não venha de mãos vazias para o Senhor. Você deve ofertar, e se você não tiver, peça emprestado a alguém que Deus vai te honrar, Deus vai te abençoar, você vai ter condição de pagar essa pessoa depois que você pediu emprestado.
Mas a palavra de Deus não diz que tem que ser dessa maneira. A contribuição é segundo o propósito do coração, não com tristeza ou por constrangimento. Por quê, irmãos? Porque Deus ama quem dá com alegria. Você pode ser até um dizimista fiel, você pode até dizimar na casa do Senhor, mas se você está dando por constrangimento, por causa de sei lá, por causa do pastor, não sei, Deus não se agrada disso. Esse texto nos ensina, na verdade, que a contribuição prévia, ela tem que ser com entendimento, não aleatória, não baseada apenas nas emoções, mas uma contribuição naquilo que é de acordo com as suas posses. 1 Coríntios capítulo 16, verso 2. Aqui a gente entende uma coisa do dízimo muito importante. Qual que é? Proporcionalidade. É mais ou menos o seguinte: vamos supor que a gente vai construir essa igreja, ou vai continuar com essa obra. E aí a gente fala o seguinte: irmãos, cada um dê aqui R$500, para a gente poder avançar com essa igreja. De repente, para mim, R$500 pode não ser difícil, mas para alguém que está aí sentado pode ser difícil. Portanto, Deus fala de proporcionalidade. Por isso que vem da palavra de dízimo, o 10% daquilo que você ganha, proporcional ao seu ganho. O princípio número 3 que a gente vê no Novo Testamento, irmãos, é o seguinte: para que servem essas contribuições? Primeiro, para manter a casa de Deus. Paulo precisava pregar o evangelho, Paulo precisava, na verdade, continuar a obra de Deus, e a manutenção da casa de Deus carece disso. Mas não só da manutenção da casa de Deus, para auxiliar aqueles que ministram na casa de Deus. Aqui nós vemos 1 Coríntios 9, 13. Ou seja, irmãos, os pastores, que no caso sou eu e os outros demais pastores, carecem desse sustento. E aqui, irmãos, na verdade, Paulo rogava isso. Ele precisava desse sustento, assim como os levitas. Os levitas não viviam para a obra de Deus, assim como os pastores de hoje também não vivem para a obra de Deus. Portanto, é para a manutenção deles. Eu sempre costumo dizer: a gente poderia fazer a obra por amor? Sim. A gente poderia fazer a obra sem ganho nenhum? Sim, eu poderia. Afinal, irmãos, assim, não nas igrejas presbiterianas, mas no nosso meio, você já viu alguém cobrar para receber uma oração? Você já viu alguém cobrar para receber um estudo bíblico? Você já viu alguém cobrar para receber uma visita? Pelo menos na igreja presbiteriana do Brasil, uma igreja séria, isso não acontece. Eu já ouvi dizer que pessoas que vão lá no profeta X, para ele receber a profetada, a profecia, ele precisa receber um dinheiro. Nós não praticamos isso. Portanto, é um sustento natural que o pastor receba. Por quê, irmãos? Porque não se cobra ingressos ali na entrada da igreja, no sentido: você só entra no culto se você pagar esse ingresso para manter a igreja. Não. Portanto, os pastores são sustentados e carecem desse sustento para ele continuar a vida. Porque eu não posso ir lá num posto de combustível, por exemplo, encher o tanque do carro e dizer assim: irmão, deixa eu pagar com uma oração. Eu não posso ir lá no caixa do supermercado e passar as compras e dizer o seguinte: olha, irmão, caixa do supermercado, eu posso orar por você, eu dar um estudo bíblico e aí eu pago essa. Não, é para o sustento da casa do Senhor. E Paulo diz o seguinte: olha só o que está escrito, irmãos, 1 Coríntios 9, 13. Se você puder abrir 1 Coríntios 9, 13. 1 Coríntios 9, 13. Está escrito o seguinte: não sabeis vós que os que prestam serviços sagrados do próprio templo se alimentam, e que quem serve no altar, do altar tira o seu sustento? O próprio Paulo fala em 1 Timóteo 5,18: o trabalhador é digno do seu salário. E para um ministério dedicado de tempo integral, o soldado de Cristo não pode distrair-se com os negócios desse mundo. Portanto, há alguns momentos que os pastores podem, a gente chama, de trabalhar em duas frentes, que seria trabalhar na igreja e trabalhar secularmente. Sim, não é o ideal, mas em alguns momentos é necessário. É necessário que o pastor trabalhe lá fora, porque de repente a igreja não consegue mantê-lo. Isso é válido. Paulo fez isso. Paulo fazia tendas em determinado momento para também ser sustentado. Tinha uma hora que parece que o momento dele era de viver de tempo integral da obra. Então Paulo oscilou nesses dois trânsitos. Uma hora ele vivia só de ofertas da igreja, outra hora, quando as igrejas não conseguiam mantê-lo, ele tinha que ir lá trabalhar mesmo. Por exemplo, há missionários no campo que estão fazendo isso.
missionários na Europa, missionários em outros lugares, eles têm que trabalhar porque os brasileiros, de alguma maneira, aqui não conseguem enviar o sustento, porque é muito caro manter um missionário, por exemplo, na Europa. Certo? E o último princípio que eu quero ver do Novo Testamento é que Cristo é o nosso modelo. Cristo, irmãos, não aboliu a lei, mas Ele cumpriu a lei, não é isso que está escrito? Eu não vim para quebrar a lei, mas para cumpri-la. Mateus capítulo 5, verso 17. E eu quero pegar um texto que talvez você não se atentou a esse detalhe do texto. Mateus 23, 23, está escrito o seguinte. Mateus 23, 23. Ai de vocês, escribas e fariseus, hipócritas, porque vocês dão o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e desprezam os preceitos mais importantes da lei. Quais eram os preceitos mais importantes da lei? Jesus falou: a justiça, a misericórdia e a fé. Ponto. Agora olha o que Jesus fala. Vocês deveriam fazer estas coisas. O que é estas coisas? Dizimar, sem omitir aquelas, ou seja, aquelas práticas da justiça, da misericórdia e da fé. Quer dizer, Jesus na verdade, é o seguinte: olha, fariseu, você dizima, ok? Mas você na verdade está desprezando a justiça, a misericórdia e a fé. Vocês deveriam fazer estas coisas sem omitir aquelas. Ou seja, você deveria fazer tudo isso, esses preceitos da lei, da justiça, da misericórdia e da fé, sem na verdade deixar de dizimar. Portanto, nesse texto Jesus legitima a prática do dízimo. Mas o que ele estava combatendo os fariseus? Ele estava combatendo os fariseus, irmãos, a omissão da justiça, da misericórdia e da fé. Mas Jesus não negou nenhuma delas. Jesus não negou a prática do dízimo. Jesus não negou a prática da misericórdia, da justiça e da fé. Vou dar um outro exemplo aqui de Jesus. Marcos 12, 41 a 44, é uma história. Lembra da história da viúva que ela se aproxima do gasofilácio? Quando aquela viúva se aproxima do gasofilácio, ela dá tudo o que tem. E Jesus não censurou aquela mulher, pelo contrário, Ele elogiou ela. Qual foi o elogio que Jesus fez? Ele na verdade falou o seguinte: ela deu o sustento dela. Ela amou tanto a obra de Deus, amou tanto a casa do Senhor, que ela confiou em Deus os seus recursos financeiros. Ela deu espontaneamente, ela deu generosamente, de coração. Jesus não repreendeu aquela viúva. Portanto, nós como servos de Cristo, temos que ter a consciência que temos que fazer isso por amor à obra de Deus. Não por constrangimento, não por obrigação e não por aquilo que a gente está fazendo de coação, porque somos mordomos de Deus. E se somos mordomos, isso inclui exatamente tudo que Deus nos deu. Amém? Quero finalizar, irmãos, com algumas poucas aplicações. A primeira, a maneira como a gente lida com o dinheiro fala muito sobre a nossa própria vida. Devemos pregar, como eu falei para vocês, todo o desígnio de Deus. A minha ideia não era pular essa parte. Portanto, se Neemias falou desse exemplo, se Neemias tratou desse assunto, nós precisamos encarar esse assunto na igreja, mas encarar de forma bíblica, de forma saudável, sem erros, sem correções, sem essas distorções pregadas por aí. Exatamente porque esses outros pastores estão pregando de forma errada sobre dinheiro, nós precisamos pregar da forma certa, nós precisamos corrigir esses erros. Portanto, é um fato que sim, muitas igrejas viraram comércio, mas isso não significa que nós também vamos virar. Isso não significa que por causa das distorções pregadas por aí, nós vamos deixar com que o nosso coração se contamine com isso. Portanto, se temos por um lado igrejas abusando de irmãos, financeiramente falando, as igrejas como a nossa, reformada, bíblicas, devemos tratar esse assunto de forma séria, de forma bíblica. Portanto, então, como que você deve lidar com o dinheiro? De forma responsável, de forma sábia, na administração dos seus recursos. Por quê, irmãos? Porque tudo vem de Deus. Se tudo vem de Deus, quando você confia em Deus, entregar os seus dízimos, as suas ofertas voluntárias em amor, você confia que Deus, na verdade, é quem vai te suprir. Você confia, na verdade, que você é apenas um mordomo e administrador de algo que Deus te conferiu responsabilidade. Por quê, irmãos?
porque o nosso compromisso se manifesta também com toda a nossa prática de vida. A vida cristã é um compromisso de fé, e que se eu deposito a minha fé e minha confiança em Deus, isso vai refletir em todas as áreas da minha vida, inclusive nas finanças. Entregar então o dízimo mostra que eu dependo de Deus e que eu não sou dono de todas as coisas, mas uma parte expressa a minha fé, porque Deus permite com que eu avance. Se você crê nessa mensagem, e eu conversando com o irmão ali no fundo ali hoje, agorinha antes do culto, ele falando assim: por que você crê tanto nessa mensagem? Eu creio exatamente por causa disso, porque na verdade nós estamos aqui pregando aquilo que o nosso coração foi alcançado por Deus, e se nós fomos alcançados por Deus, irmãos, tudo que nós fazemos será com amor, alegria, gratidão, porque amamos a casa do Senhor. Por isso, irmãos, a Bíblia sempre, quando fala dessa contribuição, fala que você tem que ser com gratidão, Deuteronômio 16, fala que tem que ser com amor, Mateus capítulo 5, 1 Coríntios 13, 2 Coríntios 8, fala que tem que ser com alegria, tem que ser com liberalidade, 1 Crônicas e 2 Crônicas, mas também com regularidade e com proporcionalidade. Irmãos, Deus nos deu recursos, o recurso é uma bênção, você vai usar ele para sustentar a sua família, você vai usar ele para ajudar o seu próximo, você vai usar ele para ajudar o necessitado. Por quê, irmãos? Porque o dinheiro não nos santifica, o dinheiro não torna você mais santo, o dinheiro não pode tornar você alguém mais justo, o dinheiro não pode salvar dos seus pecados. O dinheiro, na verdade, é uma responsabilidade que Deus nos deu, portanto vamos usá-lo com sabedoria, porque ele pode ser uma tentação de seduzir você ao ponto de você servir o dinheiro, você não passar mais a servir a Deus. Por quê, irmãos? O que talvez está por detrás do dinheiro? Nós servimos ele como um Deus. Nós mantemos, na verdade, um compromisso muito mais com o dinheiro do que com o próprio Deus. É uma forma também de Deus testar o nosso coração e sermos fiéis, confiando a Ele que Deus há de suprir todas as nossas necessidades. Amém? Vamos orar para que Deus nos dê sabedoria na forma como usamos o dinheiro.